Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, então, para mais um podcast nosso aqui da Fórmula da Semijoia, o Conexão Semijoia. E hoje nós estamos com um convidado aqui incrível que você vai saber tudo. Você vai sair daqui sabendo absolutamente tudo e mais um pouco sobre processo de banho. Nós vamos falar sobre bruto, nós vamos falar sobre um monte de coisa aqui. Então fica com a gente aqui até o final nesse podcast. E é o seguinte, deixa eu dar um recado inicial aqui para você. Você que ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no nosso canal da Fórmula da Semijoia. Hoje é a maior comunidade de empreendedores do mercado de semijoias, bijuterias e prata da América Latina. Já clica aqui, se inscreva, deixa o seu like e também quero te falar para você não se esquecer do nosso Conexão Semijoias Experience, que vai rolar de 8, 9 e 10 de novembro. 3 dias presencialmente com os maiores nomes do mercado de semijoias aqui em Limeira. Vou deixar o link aqui embaixo e agora, antes de mais nada, quero apresentar aqui o nosso convidado, ninguém mais, ninguém menos que Luiz Felipe da Reluz. Seja muito bem-vindo, cara. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, de bate-pronto, já aceitei, porque a gente gosta muito de trocar experiências sobre esse mercado, né? E orientar cada vez mais as pessoas com informações verdadeiras, né? Isso é muito importante. Esse é o nosso objetivo. Até o nome veio disso, de conexão, para a gente realmente conectar cada vez mais a galera. Eu acredito muito, Luiz Felipe, que quanto mais a gente conecta com outras pessoas que estão no mercado, mais a gente encurta o nosso caminho, né? Com certeza. Então, esse é o nosso objetivo. Cara, muito prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite aí e mandar um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo aí. Maravilha. Antes de mais nada, deixa eu já te dar aqui, ó, um brinde aqui do nosso evento, do Conexão Semijoia Experience. Gratidão. Para você aí tomar a sua água, seu guaraná ou sua cervejinha aí. Muito obrigado. Seja Tomar muito um pouquinho de cada um. É isso aí. Bora lá, então. Apresenta aqui, quero que você fale um pouquinho aqui pro pessoal de onde veio o Luiz, como que você começou nesse mercado, como é que nasceu a Galvânica? Conta um pouquinho aqui pra gente. Vamos lá. Sou o Luiz Felipe, tenho 35 anos, sou marido da Rafaela, pai da Alicia, sou mineiro, nasci em Pedro Leopoldo. Em 89. E a minha família já está inserida no mercado de semijoias há 37 anos. Caraca. Quem começou essa caminhada no mercado de semijoia foi minha tia, a Solange, que é uma das sócias da Galvânica Reluz. E antes de vir para Limeira, eu vim para Limeira em 2012 justamente para fundar a Reluz, né? Eu já tive algumas experiências com semijoia em casa, ajudava minha mãe a etiquetar mercadoria, colocar preço quando era mais novo também, né? E às vezes eu falava que não ia seguir o caminho dos meus pais, né? Porque minha família inteira às vezes estuda, forma e acaba não seguindo a profissão porque vai para o empreendedorismo. Graças a Deus eu tenho uma família de empreendedores. E eu trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, sempre gostei da parte de vendas, sempre me chamou muito a atenção essa parte de vendas. E fui trilhando meus caminhos, fui estudando, eu trabalhava em Belo Horizonte, trabalhei numa empresa em Belo Horizonte de construção civil, mas sempre aquele sonho de ser empreendedor habitava dentro de mim, né? E em 2011, no final de 2011, eu fiquei sabendo que a minha tia estava querendo montar uma galvânica aqui em Limeira. E ela não tinha ninguém para administrar essa empresa. A tua tia ela já tinha uma marca, é isso? É isso, ela tem a marca dela há 37 anos, tá? Ela legal. tem franquia dessa marca dela. Hoje são 57 lojas espalhadas no Brasil inteiro. Toda a mercadoria dela é banhada na Galvânica Reluz. E aí ela queria abrir a própria Galvânica. Justamente. Durante o processo, né, nessa caminhada dela nesse mercado semijoia, ela começou como todo mundo começa. Começou vendendo uma peça pronta, depois foi tendo um conhecimento maior, né? E aqui em Limeira, antigamente, não tinha esse mundo de oportunidades que existe hoje aqui no mercado. Sim. Porque Limeira acabou se tornando um polo sul-americano da joia folheada. Então ela começou trilhando os degraus. Ela banhava em outras galvânicas antes de ter a própria galvânica, né? E ela sempre notou que alguma coisinha ela gostaria de mudar nesse processo. Só que a gente não consegue 100% mudar uma empresa de uma outra pessoa. Sim. E ela sempre comentava conosco que gostaria de ter um banho próprio, de ter uma fábrica própria aqui em Limeira.
e onde um dos grandes diferenciais dessa empresa era que o químico iria ser dono dessa empresa. Legal. Então, hoje a Reluz, ela constitui de 3 sócios. É a Solange, que foi a sócia investidora na época, o Fernando, que é o químico responsável pela empresa. Hoje nós temos a honra de ter 2 químicos dentro da empresa. Tem o Fernando, que é dono da empresa, e também tem a Letícia, que entrou para o nosso time esse ano. E eu vim para administrar essa empresa. Na época eu fazia engenharia de produção, estava no 8º período. E quando eu fiquei sabendo que ela estava querendo montar essa galvânica, eu estava com 23 anos de idade na época. Eu falo que nunca tive preguiça de trabalhar. E às vezes a gente tem que causar a nossa própria oportunidade. Perfeito. Né? Eu já tinha trabalhado nas lojas delas, nas minhas férias, de final de ano, essas coisas. E quando chegou o meu ouvido que ela estava precisando de uma pessoa para administrar, de bate-pronto, eu peguei o telefone e falei com ela. Eu falei, tia, como é que funciona esse projeto? Qual que é a sua intenção? Como é que vai ser? Vai ser em Limeira mesmo? Para quando é esse projeto? Ela me explicou certinho. Eu falei com ela, então eu estou dentro. Eu vou trabalhar com a senhora, mas eu só aceito se eu for sócio. Ela falou, você tem certeza? Você vai largar tudo para trás? Eu falei, tio, eu tô com 23 anos de idade. É a hora. Se der errado, né? Eu gostava muito de vender, a vida inteira gostei. Legal. Falei, eu acho que a oportunidade que eu preciso está aí. Em 2012 vim para Limeira, nunca tinha vindo na cidade de Limeira. Vim para Limeira em 2012 e foi aí que começou a história da Reluz Galvânica. E o DNA da Reluz nasceu muito forte a questão da qualidade. Porque a principal motivo dela querer montar a galvânica própria era justamente... Para banhar as peças dela. Banhar as peças dela. Tanto é que nós construímos a Reluz em 2012, tá? Nós fundamos a empresa em agosto de 2012. Em março de 2013, nós começamos a funcionar a operação da galvânica, porque inicialmente foi mais adaptação de prédio, licença, dessas coisas todas. Sim. E o ano de 2013, basicamente, nós atendemos só a minha família. Minha mãe trabalha também no mercado de semijoia, meu pai trabalha no mercado de semijoia, tem alguns outros tios também, então a gente não prestou serviço. Foi para banhar a peça da família, aprender. Justamente. Legal. Porque uma coisa é você imaginar como funciona o processo, outra coisa é você estar ali na linha de produção. Né? Eu brinco com meu sócio que quanto mais eu vejo a química, mais eu amo a matemática, porque lá dentro da galvânica é muita coisinha que pode interferir no resultado final. Sim. Então a gente já nasceu com esse DNA de qualidade desde o início. E graças a Deus, estamos aí há 12 anos. Né? Esse ano vai fazer 12 anos que a gente montou a empresa. Recentemente, em janeiro do ano passado, a gente foi para uma planta maior. Né? Hoje a gente está localizado ali na Costa e Silva. Né? Então, graças a Deus, nós fomos abençoados com aquele prédio ali. E estamos aí fazendo o nosso trabalho, procurando cada vez mais ajudar as pessoas. Né? Que eu falo que a Reluz ela é uma agente de transformação. Tá? Eu falo muito com os nossos colaboradores. Gente, não é só uma peça, não é só um brinco. São sonhos que são entregues nas nossas mãos todos os dias. Às vezes tem a economia de uma vida inteira que é depositada. Então a gente tem que levar isso muito a sério. E graças a Deus está dando muito certo. Que legal, cara. Muito legal saber essa história. Porque eu acho que assim, é muito interessante esse caminho da tua jornada. Porque não tem nada contra a pessoa querer montar uma galvânica para atender o público geral. Tá tudo certo a pessoa montar. Mas é legal o jeito que nasceu, né? Porque, cara, primeiro ela nasceu com uma estrutura e já pensando em banhar as peças dos próprios sócios. Sim. Então, o cuidado, né? Toda essa estrutura, eu acho que é muito legal. E aí fez vocês irem se fortalecendo e aí sim vocês começaram a ir para o mercado, abrir para o mercado conforme foi... nos deu uma tranquilidade no início, porque a gente já tinha a demanda da própria família, né? Então, a gente tinha ali basicamente os custos fixos já garantidos. Então, a gente pôde aprofundar ainda mais no processo, o que fazia diferença, o que não fazia diferença. E esse diferencial, ele nos dá muita vantagem até hoje. Qualquer processo novo que a gente vai implementar na galvânica, seja tonalidade, seja verniz, o que seja, primeiramente a gente testa na mercadoria da família, colocam esse teste piloto na rua, para a gente avaliar, para depois oferecer para os nossos clientes. Testou ali na família, deu certo, abre para os clientes. Justamente. Não testa nos clientes, testa primeiro nos clientes internos. Com certeza. Que legal, cara. Isso é muito, muito legal. Eu tive conhecendo lá a planta de vocês, lá, achei muito legal a organização de vocês. E o que eu fiquei mais impressionado de ver é todo o cuidado, né, do processo que vocês têm. Porque você falou um negócio que é um negócio que eu falo muito, eu bato muito isso com as meninas lá da nossa empresa também, Cara, as pessoas que estão empreendendo nesse mercado, tem muita gente, você já deve ter escutado um monte de história também, de pessoas, cara, que tinha lá a última
a última renda, tinha a última oportunidade da pessoa e ela coloca no negócio. Sim. Se a gente não valorizar isso daí, né? Se a pessoa tem um problema, e já aconteceu, aí de eu ouvir problema aí de pessoas que tinham poucas, como que fala? Tinha pouca economia, colocou lá numa galvânica X, deu problema e acabou perdendo tudo. Perdendo tudo entre aspas. A pessoa ia lançar pro Dia das Mães, eu lembro que, cara, foi, enfim. E isso é uma responsabilidade muito grande. E eu vejo que vocês lá internamente, no dia que nós fomos, e eu achei incrível aquilo que você me falou, cara. Ainda vou, no nosso próximo escritório, eu quero copiar essa ideia do... Cara, a sala de reunião ali de vocês fica como se fosse num aquário, onde você consegue ver toda a linha de produção ali, justamente para estar acompanhando, para estar próximo da tua equipe. Cara, eu achei muito legal mesmo. Porque hoje os nossos 3 pilares são qualidade, honestidade e transparência. E essa questão da honestidade e transparência está muito na nossa planta, né? Hoje, no nosso site existe um tour virtual onde o cliente consegue acessar, mesmo distante de Limeira, ele consegue entrar dentro da nossa planta, visualizar cada espacinho da planta da Reluz e quando vai fisicamente, ele consegue visualizar os trabalhadores, né, os colaboradores executando as tarefas. Legal. E é tudo muito setorizado. Existe um fluxo de produção que quando você vai pessoalmente, você começa a entender como é que funciona esse processo, o porquê de cada coisa, né, o carinho que cada pessoa... Hoje nós estamos com 60 colaboradores lá na empresa, nós abrimos 10 vagas recentemente, então nós vamos para 70. Eu sempre falo com as meninas, a gente tem que levar isso muito a sério. Porque esse mercado nosso é um mercado que impacta muitas vidas. Fábio, eu tenho um cliente meu que tem 1000 revendedoras. Se você pega que cada família tem no mínimo 3, 4 pessoas... São 4.000 pessoas impactadas com apenas um cliente. Isso mesmo. Hoje a Reluz tem mais de 1.000 clientes na carteira. Então você imagina quantas vidas são impactadas e transformadas todos os meses através do mercado de semijoia. Eu falo muito com o nosso cliente. Eu falo, gente, a Reluz é como se fosse um laboratório da empresa de vocês. Tá? Vocês têm que ter abertura para conhecer o processo, para visualizar esse processo. Às vezes o cliente vai lá, eu gravo vídeo com o cliente. E ele tem que entender até para ele poder saber vender a mercadoria dele. Né? Sem dúvida alguma. Ele começa a ter uma concepção maior. Quão trabalhoso é você pegar uma mercadoria no bruto e transformar essa mercadoria na semijoia. Porque às vezes o cliente final fala, isso aqui é uma semijoia, mas ele não sabe. Não tem ideia do processo que envolve. Quão está envolvido aquela peça, quantas pessoas foram, né, passadas por esse processo. Né, sem dúvida alguma. O pessoal tem a visão, todo mundo tinha que ter um vídeo mostrando o processo da galvânica. Todo mundo. Cara, você tem marcas, você tem que ter... Você trabalha com semijoia no bruto, você compra bruto e vende, você tem que ter um vídeo ali mostrando para os seus clientes. Sim. Porque todo mundo acha que colocou lá um potinho ali de ouro, né? Mergulha ali. Antes de conhecer esse universo de banho, né? Eu vendia semijoia com a minha mãe. Meu pai, geralmente, ele viaja de terça a sábado. Então, a gente começou vendendo na segunda-feira. Pegava a sacola de mercadoria do meu pai e iria vender. Foi assim que nós abrimos a marca da minha mãe, né? Eu achava que você pegava as peças, colocava num recipiente. Quanto maior o tempo, mais ouro ia ser aplicado naquela mercadoria. Tirava e estava pronto. Quando nós montamos, e eu trabalhei 1 ano e meio dentro da galvânica para me conhecer a fundo o processo, cara, eu fiquei assim, apaixonado pelo processo, porque é algo muito bacana. E você vê tudo acontecendo é muito interessante. Porque às vezes você pega um bruto e fala, cara, não tem condição isso aqui ficar bom. Será que isso aqui vai ficar bom mesmo? E na hora que você vê a transformação... Que tá vindo aí hoje em dia também. Isso aí é complicado. Depois nós vamos entrar nesses assuntos mais delicados aqui. Sim. Mas eu quero aproveitar que você está aqui, cara, e as pessoas perguntam muito. Vamos falar sobre... Hoje, o pessoal pergunta muito, qual que é o melhor tipo de banho? Eu vou vender, o que eu preciso para ter? Essa alta do ouro, o que eu faço? Não sei o quê. Sempre tem essas perguntas. E eu queria ouvir de você. Vamos entrar nesses assuntos aí mais que eu sei que vocês estão querendo, esse tipo de assunto, entrar mais a fundo nisso daí, né? Fala para mim, o que eu tenho que banhar? Qual que é o milésimo ideal que eu tenho que banhar? Luiz, o que você recomenda aí pra galera? O que você fala? Vamos lá, Fábio. Primeiramente, esse mercado de semijoia não existe uma fórmula que dê certo para 100% das pessoas. Existe sim milesimagens que, independentemente da região que você for trabalhar, você consegue atender os seus clientes, tá? Qual que é a maioria das milesimagens dos clientes que são perfil Reluz? Tá? Hoje, basicamente, 80% dos clientes que banham na Reluz
banham brincos com 3 milésimos, Perfeito. pingentes de 5 a 7 milésimos, correntaria, anel, pulseira de 7 a 10 milésimos. Só que o que eu falo com todos os clientes? E lá na Reluz a gente faz isso muito com cada cliente. Lá a gente tem uma assessoria especializada, porque antes de querer indicar algo para o cliente, primeiro eu quero saber sobre o negócio desse cliente. Eu não estou preocupado se esse cliente vai trazer 2 quilos, se ele vai trazer 100 quilos. Eu quero saber primeiro como é que funciona a operação dele de venda, qual que é a região que ele vai trabalhar e algumas outras informações do negócio dele para saber se eu, como empresa, vou conseguir atender a expectativa desse cliente. Perfeito. Eu acho que o principal papel que a gente tem que fazer antes de querer vender algo é entender se realmente aquele cliente eu vou conseguir suprir as expectativas. Porque você tem vários fatores. Você tem região de venda, você tem classe social do cliente que você quer atender. E que não tem certo e errado também, né? Não, de jeito Deixar nenhum. claro. Tem gente que, eu quero trabalhar com 1 milésimo, é errado. Cara, não. Teu público tá alinhado a isso? É o teu foco? Cara, eu tenho um cliente meu que banha 1 milésimo brinco, 2 milésimo restante, banha 70 quilos por mês e tá felizaço. Então. Ele fala comigo, Felipe, eu gostaria de ter uma qualidade maior, mas o público que eu atendo, eles querem esse tipo de mercadoria. E para mim tá tudo bem. Tá tudo certo. Como, por exemplo, eu tenho cliente que banha com 15 milésimos correntaria. Ali. Então depende muito de região, de público, né? Mas essas camadas que eu comentei, você consegue atender qualquer gerais, público em qualquer região. Entendeu? Daí, o que eu sempre falo é o seguinte, Fábio, existem 3 fatores para você ter sucesso nesse mercado de semi-joia. Tá? Primeiro, um banho compatível com a sua região de venda, com a classe social do cliente que você vai atender, com o modelo de negócio que você está criando. Perfeito. Tá? Então, você avalia primeiro o seu negócio. O banho tem que ser compatível com isso. Segundo, um bom verniz para ajudar a proteção desse banho. E o terceiro fator, que esse a gente não consegue controlar, que é o uso consciente do nosso cliente. Perfeito. Se você fizer o dever de casa nos 2 primeiros fatores, eu falo com os clientes que você vai ter, no máximo, 5% de problemas. Logicamente, se você fizer uma análise muito bem feita e você escolher um banho compatível com o seu público que você atende. Por exemplo, hoje na marca da minha tia e na mercadoria da minha mãe não chega a 2% o índice de retorno. Com a margem que você coloca na venda das peças, você consegue absorver 5% de retorno sem ter problema algum. E o banho, ele tem uma característica que ela é muito interessante. Por exemplo, vamos supor que você começou a vender uma região, tá? A vender em uma região e você começou a ter problemas somente num determinado tipo de mercadoria. Anel, por exemplo. Felipe, eu preciso mudar o banho de toda a minha mercadoria? Não. O banho, ele te dá essa vantagem de você quiser mudar somente aquele... O que está dando problema. Se é um modelo de anel, para você ter uma noção, dá para você mudar até o modelo. Exato. Só daquele modelo de anel. Então, ele dá essa flexibilidade. Eu falo que a maior vantagem de quem compra bruto e banha é você poder escolher o que você quer que seja feito com a sua mercadoria. Exato. Eu tenho clientes minhas, por exemplo, que toda semana chega peças para ela. Todo sábado eu tenho uma cliente que tem lançamento de coleção na loja dela. Então, você consegue montar de acordo com a sua necessidade. Perfeito. E eu acho que é legal, tô só complementando isso que você está falando, que eu acho que é muito interessante, as pessoas entenderem assim, eu sempre falo, Luiz, que cara, o bruto, você tem um controle maior sobre a qualidade do teu produto, você consegue ter uma margem melhor, ok, mas cara, vou começar, Fábio, estou começando do zero, não entendo, não vendo, eu sempre falo, começa com um banhado. Tem excelentes marcas, empresas, atacadistas aí de banhado. Começa com banhado, faz o teu público, né? Foca na venda. Você começou a vender, beleza. É um passo natural, conforme você for crescendo, ir para o bruto. Que aí você vai ter uma margem legal, obviamente, beleza. Só que um passo, que isso que você está falando, que as pessoas ficam muito presas, é isso. Ah, então eu vou pegar brinco, eu tenho que banhar tudo 3 milésimos, eu tenho que banhar tudo. Eu falo, gente, entende, igual você falou, entende o teu mercado. Testa, faça testes, porque às vezes você acha que você consegue fazer um custo-benefício ali legal, pega um lote de peça, ó, essa daqui eu tô banhando tudo 10 milésimos. Tá caro para eu ficar, tá difícil, não sei o que, meus clientes não estão... Cara, beleza, vamos pegar um teste, um lote, coloca 7, avalia. Teve índice, retorno, aumentou, não aumentou, igual você falou, até 5%, cara, ok, é exatamente a porcentagem que eu falo pra galera, até 5%. Cara, menos que isso, cara, legal, 2, 3%, sim, excelente. Ah, aumentou muito. Não, legal, vou voltar por 10. Mas você tem essa flexibilidade. E outra,
Dependendo do tipo de peça, conforme você for aumentando o volume também, a pessoa pode pegar, por exemplo, um colar cheio de pérola. Eu preciso colocar a mesma camada que uma venezianinha? Eu tive uma pergunta hoje sobre isso, de uma cliente. Uma coisa interessante, o Fábio, o que eu sempre falo com os clientes da empresa. Eu hoje, se eu estivesse montando uma marca de semijoia, ou quisesse começar no mercado de semijoia, eu não conheço nenhum mercado que te dá alternativa para você começar sem investir R$1. Eu estava falando com as meninas esses dias da empresa, com as colaboradoras, ela falava, nossa, Felipe, eu nunca tinha parado para pensar. Cara, imagina só, você pega um mostruário para vender, certo? Se você for bom de venda, você chega lá na empresa e fala, cara, eu preciso de 3 mostruários. Por quê? Você já vai abrindo a sua equipe de revendedoras sem investir R$1. Ah, Felipe, mas eu não vou ganhar nada em cima disso. Não tem problema. Você está montando o seu público. Ou você pede a sua mãe para pegar um mostruário, você pede a sua esposa e vai fazendo isso. Cara, você consegue abrir uma equipe aí de 5, 6 revendedoras sem investir R$1. Eu não conheço nenhum mercado que você consegue fazer isso. E tem algumas marcas ainda que, se você conversar, elas te pagam uma comissão de promotora de revendedor ainda. Então você consegue, além de não investir R$1, ganhar um pouco sobre as revendedoras que você está abrindo. E na hora que você criar um corpo, na hora que você vê a região, vê o que mais vende, aí você vem para o mercado de bruto e banha, só que você vai ter uma assertividade muito grande. O grande erro que eu vejo é o pessoal querer entrar já comprando bruto e banhando. Eu falo que lá na Reluz existem 4 quadrantes, tá, de clientes. Tem um cliente que banha, que compra, que vende semijoia e que é interessante para a empresa. Tem um cliente que vende semijoia que não é interessante para a empresa. Tem um cliente que nunca vendeu semijoia e é interessante para a empresa. E tem um cliente que nunca vendeu semijoia e não é interessante. Então, quando eu falo para você estudar seu negócio, é esse tipo de coisa. Você avaliar aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Então, dá para você ter essa alternativa. E quando você comentou sobre testes, é exatamente isso que eu falo com os clientes. Às vezes o ouro subindo agora, o cliente fica com receio. O que eu falo com os clientes? Pega 5 modelos, não precisa nem pegar o lote inteiro. Pega 5 modelos de brinco, abaixa a milesimagem, coloca uma codificação diferente na etiqueta e coloca na rua para vender. Pega uma peça e você usa. Faz isso com correntaria, faz isso com pulseira, porque você vai ter um teste em você, usa ao extremo mesmo. Por exemplo, essa peça eu estou testando, a minha corrente eu estou testando, eu testo banho a vida inteira. E faz. Deu certo? Deu. Replete isso no seu lote inteiro. Essa é a melhor maneira de você fazer. Se você está com receio de abaixar a camada, essas coisas todas. E você comentou sobre pérola. Como é que funciona? O banho ele é feito através de corrente elétrica, certo? Eletrodeposição. Então só pega banho no que passa a corrente elétrica. Pérola não pega banho, pedra não pega banho, couro não pega banho. Felipe, como é que funciona isso? Uma pergunta que eu recebo muito. Existe desconto em pedra? Essa é uma pergunta que eu... Clássica, né? Primeiramente, não tem como ter desconto porque a gente não sabe exatamente qual que é o peso da pedra daquela determinada peça. Ou qual que é o peso da pérola daquela determinada peça. Perfeito. O que eu oriento os clientes? Então, lá na Reluz, a gente trabalha muito com informação. Como é que funciona? Quando você vai colocar uma peça num retificador, você leva em consideração o peso total daquela peça. Vou dar um exemplo. Vamos supor que essa pulseira pesasse 10 gramas e 5 fosse parte metálica e 5 fosse pedra. Eu vou virar para o retificador e falar, ó, eu estou entrando com uma peça que pesa 10 gramas e quero aplicar 10 milésimos. O retificador ele não consegue ler se tem pedra, se tem pérola. Ele vai aplicar banho para a quantidade de peso gramas. E a milesimagem que eu fiz. Só que aonde vai ser depositado esse banho? Na parte metálica da peça. Então, se essa peça eu quiser que fique com 10 milésimos, eu posso banhar com 5. Perfeito. Porque o peso total dela é 10 milésimos, a parte metálica pesa 5 e vai ser absorvido todo o banho naquela parte metálica. É isso aí. Então, eu falo com o cliente, em vez de você achar que está levando vantagem tendo desconto, é melhor você entender como funciona o processo e você vai determinar qual a milesimagem que você quer que a sua mercadoria fica. Porque não adianta você ter 10, 15% de desconto e você pede para ter 7 milésimos. Só que se você fizer uma análise, aquela peça ela tem que ter muito mais do que 7 milésimos. Porque tem pedra, porque tem pérola. Exato. Então, e não é isso que acontece às vezes. Então, eu sempre falo com o cliente, gente, Riviera é muito grande? Banho corrente com 7? Banho com 3. Vai ficar com mais de 7. Então, tem essa equivalência. Exato. Aí vem a pergunta, né? Já estou até vendo aqui no chat. Mas tem... Gente, não tem uma receita. Riviera... vai depender da espessura dela, vai depender de uma série de coisas. Por isso que é questão
de teste, né? Sim. Não tem. Isso daí eu acho que é muito legal e o objetivo aqui é a gente começar a passar essa informação mesmo, porque aí o pessoal fica, mas eu vou descontar pedrinha por pedrinha, não sei o quê. Não, faz teste, né? Eu falo, colar de pérola, você pega um brinco, brinco de festa, né? Tem a questão, você falou da pedra, e tem a questão do uso também. Eu ia falar isso agora. Né? Tem a questão do uso, porque um colar de, sei lá, um brincão de festa, que a mulher vai usar uma vez no ano. Ele precisa ter a mesma camada que é uma argolinha que ela vai usar todo dia? Não, né? Não necessidade nenhuma. Então, isso que é a questão de avaliar, e conforme vai crescendo, né, o empreendedor, aqui a ideia que tem essa visão, conforme for crescendo, você vai entendendo o teu negócio. Por isso que é importante você avaliar a sua região, porque, por exemplo, tem regiões que a shocker, o pessoal coloca no pescoço e não tira para nada. Exato. Tem região não, tem região que a shocker é uma vez ou outra. Às vezes a mulher compra um mix ali de 4 shockers diferentes. Então, às vezes, numa shocker, você não precisa colocar a mesma camada de uma corrente veneziana. Perfeito. Então, tem lugar que a tornozeleira, a mulherada põe. Justamente. Então, você tem que avaliar muito isso. E você tem que avaliar muito a época do ano. Um exemplo, você comentou sobre tornozeleira. Na época de inverno, eu vou banhar a tornozeleira? Exato. Mesma coisa. Você Agora, entendeu? verão... No verão, sim, porque exato. você vai ter um alto consumo. Então, você tem que avaliar também até a estação do ano, a região que você vai vender, você tem que avaliar tudo isso. Por isso que é importante você avaliar o seu negócio, você ir no seu concorrente, você começar a observar as pessoas. Sabe como é que eu e minha mãe começamos a vender semijoia? Conta essa aí. A gente chegava nas cidades, sentava na praça, no banco da praça, e começava a observar as pessoas passando. Quando passava alguma mulher com algum tipo de mercadoria que a gente tinha parecido, a gente abordava essa pessoa, perguntava onde ela comprou aquela peça e ia na loja oferecer a mercadoria. Olha que legal. A gente ia numa região que a gente não tinha cliente, então a gente precisava abrir aquela praça. Aí vocês vendiam no atacado, então? A gente vendia no atacado. Minha mãe ela é atacadista, é aquela atacadista tradicional. Ela coloca a mercadoria no carro, vai atender as clientes, ela tem algumas revendedoras e hoje ela tem um showroom na casa dela em Pará de Minas e onde as próprias lojas vão lá às vezes para comprar a mercadoria dela. Mas tudo começou nós pegando a sacola do meu pai na segunda-feira, sentava no banco da praça de uma cidade, observava o que o pessoal estava usando, abordava a pessoa, na maioria das vezes as pessoas até assustavam, né? Mas abordava a pessoa e perguntava, onde você comprou essa peça? comprei na loja tal. Aí a gente pesquisava onde era a loja, ia na loja e vendia. Então você tem muitas maneiras de entrar nesse mercado. Né? E você me fez me lembrar um negócio bem legal, que você falou, eu falo, às vezes, muita gente, eu vejo o pessoal travado, né? Quando eu comecei com revendedora, eu tinha um desafio também de conseguir essas revendedoras. Eu falava, onde eu vou começar? Começou com uma manicure da minha irmã, que ela começou, mas depois eu precisava escalar o negócio, crescer. E eu comecei a crescer, na época eu colocava folhetinho em padaria, colocava grupos do Facebook lá da cidade, essas coisas. Beleza, aparecia tudo quanto é. E aí eu não tinha ainda muita essa cabeça de gestão e tal. Eu falei, cara, qual que é o melhor lugar para eu começar a captar a revendedora? Aí eu comecei a ver, falei, quem trabalha com revendedora? Aí eu comecei a levantar todas as marcas de lingerie que trabalhavam com revendedora, empresas de cosmético que trabalhavam com revendedora. Eu falei, peraí. Essa mulher já vende um produto da linha feminina, ela já está acostumada a vender, ela já tem um perfil. E aí eu comecei a entrar em contato. Então eu entrava lá no site, como se eu quisesse comprar... O que eu comprei de batom, rapaz, dessas revendedoras. E aí eu quero comprar um batom, uma maquiagem para dar de presente e tal, não sei o quê. Aí eu vou, aproveitando que você está aqui, eu tenho uma... Cara, começou. Aí eu comecei a pegar um público e já estava... E essa tua visão aí, essa sacada é muito boa, né? Porque a pessoa fala assim, eu estou numa cidade que eu não conheço ninguém. Bicho, primeiro que hoje em dia tem N alternativas. Olha o jeito que vocês começaram, né? Por isso que eu falo, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Essa sacada de revendedoras é o que justamente a gente fala com o cliente. Você tem que pegar alguém que já vende. E a semijoia, a vantagem, qual que é? Ela tem uma lucratividade muito boa. Sim. E às vezes a revendedora nem investindo nada. Então você vai pegar uma pessoa que vende uma determinada marca, uma outra determinada marca ela de tem cosmético. Um investimento. Primeiro, às vezes ela faz um pedido, esse pedido vai chegar daqui tantos dias. Perfeito. E às vezes em épocas comemorativas ela já tem que comprar aquele produto antecipado sem saber se vai vender. Exatamente. E a semijoia não. A semijoia está ali, pronta entrega, você tem a facilidade. E quem não usa semijoia? Exato. Você pega hoje, mulherada, nem se fala, graças a Deus, que Deus continue abençoando vocês, mulheres. E hoje até os homens. Você pega muito. O público masculino, antigamente, ou era a esposa ou era a mãe que tinha dado. Hoje não, hoje o homem para comprar semijoia. Eu fico brincando que antigamente era metrosexual, agora nós já estamos na base do quilômetro sexual já, né? Porque hoje o homem está bastante vaidoso. Muito. E isso é muito bom.
E a Semijoia, ela tem uma versatilidade muito grande. Você consegue atender do público mais baixo a uma classe social um pouco mais alta, às vezes com um mix de mercadoria, né, com uma mesma revendedora, você consegue atender, entre aspas, todas as classes. É uma pergunta que eu recebo muito também lá na empresa. O que é? Às vezes o cliente vira para mim, começa a conversar com esse cliente, eu pergunto, qual que é a classe social que você vai atender? Aí a mulher vira para mim e fala assim, todas. Todo mundo. Aí o que eu sempre falo com elas? Eu falo assim, tudo bem, nesse mercado você consegue atender todas as classes sociais. Mas geralmente vão ter uma ou duas classes que vão comprar... 80-20. É aquela curva ABC. É. Vão comprar 80% da sua mercadoria. Se é a classe B e C, nós estamos falando de classe média. Você vai atender a classe A num produto premium, você vai atender numa época específica e também você vai atender a classe D e a classe E com uma pecinha um pouco mais acessível. Mas o seu negócio ele tem que estar voltado para a maior classe consumidora do seu negócio. E quando eu estou falando em questão de qualidade, principalmente de banho, modelo de peça, essas coisas todas. A vantagem do mercado semijoia é que tem vários braços, né, Fábio? Para você vender. Você tem N maneiras de se vender semijoia. E cada uma delas requer uma atenção específica. Por exemplo, quem trabalha com e-commerce. Tem muita gente às vezes também, de onde você é? Eu tô da cidade de Campinas, vou montar um e-commerce. Daí eu vou conversando com a pessoa, passo as orientações para ela, falo, viu, o e-commerce existe um jeito de você trabalhar em questão de qualidade. Se um cliente lá em Roraima comprar uma peça sua, pagar o frete, você vai entrar em contato com ele e falar, viu, eu não posso te vender porque a minha qualidade é só aqui para a região de Campinas. Revendedoras, eu brinco, que é um raio de 500 quilômetros. Loja física, 150 quilômetros. Também depende muito, se for um ponto turístico, por exemplo. Então, você tem que olhar muito bem o seu negócio para você definir qual linha de trabalho você vai seguir, né? Eu acho que isso é interessante. E levantando isso que você falou do masculino, vamos para essa linha aí. E a semijoia masculina? Luiz, em relação a... Porque o peso, geralmente, né? Correntaria mais pesada, tá? Homem, a gente sabe, né? Bota no pescoço, não tira mais, vai jogar futebol, vai fazer tudo. O que você aconselha aí? Hoje, o que eu vejo? Geralmente, o homem, ele compra 3 peças, tá? Uma peça para bater no dia a dia, ele vai ter 2 ali para sair. Se for um pouquinho mais vaidoso, pode ter uma quantidade maior, mas em média, geralmente, são 3 peças. O que eu sempre falo? A mercadoria masculina, você tem que ter uma atenção maior. Por quê? O homem transpira, às vezes, mais do que a mulher e tem uma incidência de ácido úrico um pouco maior. A própria alimentação. Né? A alimentação, essas coisas. Então, o que eu sempre falo? O verniz ideal para mercadoria masculina, eu falo que é o verniz cataforético. Por quê? O verniz cataforético, ele cria uma película por cima daquela peça. Então, se você tem uma película, é mais difícil de você transpassar essa película para você desgastar aquele banho. E é o verniz que é recomendado para peças masculinas porque aguenta também mais atrito. Por exemplo, anéis femininos, a gente gosta também de indicar o verniz cataforético por conta de atrito. Às vezes a pulseira feminina também que permite a aplicação desse verniz. Em média, hoje os clientes têm banhado mercadoria masculina de 5 a 7 milésimos. Mais cataforético. Mais o verniz cataforético. Às vezes tem alguns clientes que banham o pingente com 3 milésimos e a correntaria e a pulseira com a milesimagem um pouco mais alta, porque geralmente o pingente às vezes fica por cima da roupa, não tem tanto contato, né? Então às vezes eles banham o pingente numa camada um pouco menor e a corrente e a pulseira numa camada um pouco maior e verniz cataforético. Legal. Uma pergunta que a galera sempre me manda aqui também, que eu acho que é interessante da gente avaliar, né? E eu queria saber a sua opinião. Eu acho que o cataforético ele vem evoluindo cada vez mais, né? Essa questão do cataforético. Antigamente tinha também uma coisa muito assim... De fato, ele muda, né? A tonalidade ali da cor, né? Ele dá uma mudança, mas antigamente era mais grosseiro, então, né? Mas, enfim, o que eu falo sempre pro pessoal é focar o cataforético mais em peças masculinas, colares de elos maiores, né? Até os femininos, né? Aqueles colares mais grossos e tal. Porque a veneziana, bem ou mal, ela dá uma endurecida, né? Mas, até conversando com você, você me mostrou um processo que vocês estão fazendo ali que, cara, até que, né, ela fica bacana. Vocês têm banhado a veneziana? O que você aconselha? O que você não aconselha? Fala isso. Vamos lá. Vai estar também atrelado à qualidade.
né? O cataforético é um excelente aliado, que eu falo, desde que é aplicado da maneira correta, nas peças corretas e que a sua expectativa esteja alinhada com o resultado que vai sair, tá? Por exemplo, eu tenho um cliente meu que aplica um cataforético em 100% da mercadoria. Brinco, veneziano, aplica em tudo. Felipe, o que você acha? Por exemplo, nas nossas marcas da família, a gente não aplica em brinco. Perfeito. E não aplica em veneziana. A gente aplica exatamente nas peças que você comentou. Anel vai muito bem, sim, mercadoria masculina, colares femininos maiores. E agora nós estamos aplicando até na prata. Você visitou lá, eu tenho 2 galvânicas aqui na cidade, eu tenho a Reluz, tenho a Vitalícia galvânica, e lá a gente tem o cataforético próprio. A gente aplica cataforético em veneziana e no banho de prata, para você ter uma noção. Só que, Felipe, eu posso aplicar? Vai depender muito da sua expectativa. Vai endurecer um pouquinho? Vai. Se você pega uma veneziana com verniz de nanotecnologia e uma veneziana com cataforético, o aspecto visual é diferente. É diferente. Não tem como falar que não seja. Uma tem muito mais brilho do que a outra. Hoje, dependendo do fornecedor, você consegue tirar assim uma veneziana, vamos dizer assim, aceitável, tá? Com verniz cataforético. Só que, por exemplo, vale muito avaliar o porquê que você quer aplicar o cataforético nessa mercadoria. Eu vejo muita gente, Fábio, sabe qual que é o problema? Hoje existe muita informação nesse mercado. Sim. E tem informação desinformação boa e tem informação ruim. Sim. Com a internet ajudou muito as pessoas a entrar em vários mercados, ter bastante informação. Perfeito. Só que às vezes as pessoas não conseguem enxergar o seu próprio negócio. Se você está vendendo as suas peças, se você não está tendo problema com as suas peças, se você tem uma margem que está sendo suficiente, se o seu cliente está comprando, para que você vai mexer? Eu vejo muita gente querendo mexer, por quê? Porque eu tenho uma amiga... Ou fulano falou que não precisa, que eu estou jogando dinheiro fora. Esses dias eu escutei isso daí. Porque fulano falou que eu estou jogando dinheiro fora dando 3 milésimos, que eu tenho que dar tudo 1 milésimo e passar cataforético em tudo. Só que eu falo assim, mas você pensou por... Você quis entender? Simplesmente você não pode pegar e fazer tudo. Sim. Entende. Por que isso? Faz parte da sua estratégia ou não faz? Eu falo, a gente tem que aprender, qualquer mercado que a gente for empreender, a entender o porquê das coisas. Justamente. Não é simplesmente, eu ouvi falar que tá todo mundo que eu tô jogando dinheiro, e aí o pessoal apela, né? Você tá jogando dinheiro no lixo, você tá não sei o quê, porque... Não, cara, calma. Não significa que esteja errado. Igual você falou, tem um cliente que banha tudo passa cataforético. Sim, ele sabe e ele tem essa consciência. Às vezes o público dele quer aquilo. O público quer aquilo, exatamente. Às vezes o público dele quer aquilo. Exato. Entendeu? Por exemplo, nas lojas da minha tia, se eu chegar com um brinco com cataforético lá, não vende um. Por quê? Porque o estilo de público tem um estilo de exigência. Então você tem que avaliar muito isso, entendeu? Então vai muito de cada negócio. Mas sim, hoje é possível você aplicar um cataforético numa veneziana. Nós estamos aplicando cataforético em veneziana na prata. Só que igual eu falo, às vezes o pessoal fala assim, Felipe, eu quero dar prata 100 na minha veneziana. e colocar ainda... É igual eu comentei com você aquele dia. Eu falei, cara, a prata... Por si só... Ela já endurece. Por quê? O que é milésimo? Milésimo é a quantidade de matéria-prima, né? Provavelmente de ouro, prata, que você vai aplicar sobre a sua peça. Isso de material nobre. Quando eu falo 3 milésimos, são 3 gramas de ouro ligado e 1 quilo de mercadoria. A prata, nós estamos falando de 30 milésimos, 50 milésimos, 70 milésimos e 100 milésimos. Em 1 quilo só de prata, eu vou aplicar 100 gramas. Cara, não entra na minha cabeça você banhar uma veneziana com 100 milésimos de prata. Porque às vezes com 50 milésimos de prata... Ela já endurece. Ela já fica dura, exatamente. Ela já fica um pouco mais rígida. Sim. Então, o que eu oriento os clientes? Por exemplo, eu quero fazer um teste na veneziana, na prata, no cataforético. Reduz para prata 30. Porque a sua chance de erro é menor. Felipe, é porque não dá para aplicar 50? Não é que não dá. Mas a chance de erro vai ser menor. O seu resultado vai ser positivo. Porque às vezes o pessoal acha que aumentando a camada da peça, você vai diminuir o problema. E nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes está ligado a um cliente específico. Por exemplo, a prata. O grande problema da prata é a oxidação. Exato. Até a própria prata 925, o grande problema é a oxidação. Não é aumentando de 30 para 50, de 50 para 70 que eu vou resolver o problema de oxidação daquela peça. Então, às vezes, não é falta de material nobre na peça. Às vezes é um outro fator
que está levando essa peça a estragar um pouco mais rápido ou não ter a durabilidade que você necessita, né? E aí então, tem que ser muito bem avaliado. Exato. Por exemplo, o cataforético, para o pessoal entender, é como se fosse uma cola que você aplica na peça, tá? Você leva numa estufa em alta temperatura. Então você vai formar uma película, como se você estivesse plastificando essa peça. Por que a gente orienta em peças maiores? Porque essa peça maior eu consigo tirar com mais brilho dentro do banho, sem comprometer a maleabilidade. Por exemplo, se eu vou banhar uma mercadoria que vai para o cataforético, eu já sei que o cataforético vai tirar um pouco do brilho. O que eu faço? Eu dou mais cobre nessa peça, porque o cobre ele abre brilho naquela peça, então eu tiro um brilho extremo, para depois que eu aplico o cataforético, ainda assim continuar com um brilho muito bacana. Ah, e uma outra coisa que você falou, isso daí é legal você falou ali que vocês às vezes até mudam um pouco a tonalidade final justamente da que vai receber o cataforético para que no final ele chegue mais próximo da peça que está sem cataforético. Justamente. Hoje, isso tanto na Reluz quanto na Vitalícia, a gente tem duas tonalidades. A gente tem uma tonalidade que ela é bem próxima do ouro, que é a mais usada. E quando o cliente solicita a aplicação de verniz cataforético, a gente indica uma cor que ela é um pouco mais clara, que após a aplicação ela vai amarelar um pouco. Ela não é nem champanhe, ela é um pouco mais clara. Ela é um pouco mais verde, vamos dizer assim, pouco mais palha. Para na hora que você aplicar o cataforético, o resultado chega muito próximo da Quebec. Então, quando você vai montar a sua maleta ou as suas peças, você não tem uma divergência muito grande de tonalidade. Legal isso. E, graças a Deus tem dado muito certo. E quando a gente fala, você estava falando lá, né, que depende de N fatores também. Um dos fatores agora que eu quero entrar é em relação à qualidade do bruto, né? Sim. Porque a gente tem visto aí cada vez mais o bruto, que eu sempre brinco, o bruto cada vez mais bruto. Sim. Né? A gente estava lá, na Galvânica lá, você até mostrou uma peça lá, falou, a mágica que às vezes vocês têm que fazer. Né? E o trabalho, por isso que eu falo que é muito importante, porque a Galvânica, para vocês entenderem, gente, eu acho que é muito legal todo mundo conhecer esse processo, né? Ir lá e conhecer o processo galvânico, quem trabalha nesse mercado, porque, cara, vocês estão cada vez mais tendo que dar um tratamento na peça antes de ir pro banho, porque você vê umas coisas chegando, cara, que simplesmente você pegar aquilo ali, e o que tem muitas empresas, igual eu falo, todo mercado, tem as empresas idôneas, tem as empresas, né? Um que quer ganhar mais vantagem, outro que é mais sério, enfim, isso sempre vai ter. Mas quando você tem um bruto de qualidade, isso também ajuda, né? Porque o que está vindo de peça de ferro, né? Ali no meio. Igual, o que você me fala dessas peças de ferro aí, que está vendo muita peça importada de ferro? O que você me fala? Cara, vamos lá. Vai estar ligado à qualidade. Você tem que avaliar o que você quer trabalhar. O que a sua marca quer ser reconhecida. É por preço? É por qualidade? Vou te dar um exemplo. Você falou sobre pessoas idôneas, né? Semana passada, eu fui surpreendido com uma mensagem de um dono de uma loja de bruto aqui de Limeira, onde a gente tem parceria. Ele me mandou um áudio e falou, Felipe, eu estou entrando em contato com você para te pedir desculpa, porque teve um lote de peças nossas que o extensor foi de ferro. E eu não sabia que era de ferro. Então eu estou entrando em contato com todas as galvânicas, porque não é da nossa índole fazer isso, porque a gente só trabalha com peça de latão. Para te pedir desculpa, nós estamos retirando todo esse lote e nós vamos repor todas essas peças. Então vai de índole de pessoa para pessoa. Né? O que o ferro impacta? Primeiramente, o ferro, por que ele foi introduzido no mercado? O ferro ele é muito mais barato, ele é muito mais acessível, então se abaixa o custo. Só que você vai ter alguns impactos. Primeiro, ferro enferruja, né? Se tratando de galvânica, tá? Por exemplo, ano passado nós perdemos um processo de banho por contaminação por excesso de ferro. Então, quando você fala em qualidade, você está preocupado só com a qualidade da sua mercadoria ou você também está preocupado com o seu fornecedor? Porque o cliente que ele está preocupado em também criar conexão com o fornecedor, ele também se preocupa com a matéria-prima que ele vai comprar. Sim. Porque tem galvânicas, por exemplo, que antigamente nem banhava ferro. Só que está entrando tanto ferro no mercado... Que contamina o próprio... Contamina. Porque, por exemplo, às vezes cai uma peça no tanque de cobre, por exemplo, que é altamente corrosivo, ele vai corroer aquela peça. E nisso o nível de ferro no tanque vai aumentar. Vai chegar um momento que, mesmo filtrando aquele banho, você não consegue recuperar. Então você tem que tirar, descartar aquele processo e montar um processo novo. Em questão de qualidade de mercadoria, o ferro ele oxida mais fácil. Tá? Então, por exemplo, tem peças no banho de prata que às vezes a peça já sai mais amarela do processo.
Por quê? Porque é ferro. E dá para você ver nitidamente. Por quê? Às vezes, a pulseira inteira é de latão, só o extensor é de ferro. O brilho é diferente, o aspecto visual é diferente e às vezes a tonalidade sai diferente. E aí quem tem um teto de vidro, a galvânica, o povo, porra, olha aqui a cor diferente. E o grande problema é a falta de profissionalização nesse mercado. Perfeito. Porque o grande problema, ô Fábio, o que a gente escuta muito? Ah, você não vai banhar não? Tem um lugar em Limeira que banha. Só que o que vai acontecer? Você vai banhar aquela peça, depois de um tempo ela vai dar problema na sua mão. Então a gente preocupa muito em orientar as pessoas. E o banho, como eu comentei, ele é o quê? Ele é um revestimento numa superfície. Eu falo como se fosse uma parede. Se essa parede está rebocadinha, maciada, lisinha, quando você aplica a tinta por cima dessa parede, que no caso seria o banho, vai ficar perfeito. Agora, se existem marcas de expressões, às vezes já muito grande naquela peça, se aquela peça na lateral, está vindo muito anel importado, que a lateral dele está com defeito de fabricação, às vezes no bruto você não consegue enxergar. Mas na hora que você abre brilho nessa peça, na hora que você coloca o ouro nessa peça, aí você estrala as pequenas imperfeições. Exato. E uma informação, por exemplo, tem muita gente às vezes que chega na galvânica e fala assim, eu quero um processo hipoalergênico. Cara, fantástico. Acho muito interessante. Esse mercado nosso dá essa oportunidade. Só que você vai olhar, a pessoa está comprando peça importada da China já banhada. Esses dias nós pegamos umas peças que estão vindo da China já com banho, seja no banho dourado ou no banho de cobre ou no banho branco. Nós mandamos fazer análise dessas peças. E o índice de níquel nessas peças está vindo muito alto. Então, você vira para a galvânica e fala assim, eu não quero que a minha peça tenha níquel. Só que no bruto que você está comprando está tendo níquel. Lógico. Dentro do banho você tem vários processos. Não é porque a sua peça tem níquel que vai dar alergia no seu cliente. Primeiro, tem clientes que têm predisposição à alergia, tem clientes que não têm. Quanto maior a camada, mais protegida vai estar essa peça. Quanto melhor o verniz, mais protegido vai estar essa peça. Só que não dá para você garantir que a sua peça é hipoalergênica, sendo que ela tem níquel na fabricação dessa peça. Entendeu? Então eu falo que o bruto é muito importante você avaliar. E quando você comentou no podcast sobre conexão, que é o nome do podcast, né? Não existe uma profissionalização e uma conexão entre os fabricantes de bruto e as galvânicas. Por exemplo, eu tenho algumas lojas que a gente tem parceria, cara, vira e mexe. O pessoal vira para mim e fala, Felipe, nós estamos fabricando essa peça, banha para mim, por favor, para me ver o resultado. Então o cara está preocupado não só em fabricar, ele está preocupado se aquilo não vai dar problema na mão do cliente. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que fabrica o bruto, porque acha bonito aquele modelo, só que você coloca um ABS junto com o material, ou você coloca, por exemplo, um brinco de franja. Vamos falar em brinco de franja. O brinco de franja é uma chapa com a corrente rabo de rato soldada, certo? Na maioria das vezes eu tenho que respeitar, no processo de banho, a peça que é mais sensível, ou a parte daquela peça que é mais sensível. Por exemplo, no brinco de franja, a maior sensibilidade é na corrente rabo de rato. Perfeito. Se eu for abrir brilho nessa chapa 100%, com certeza aquela corrente rabo de rato vai ficar dura. Então o que o banho, o que o bruto deveria fazer? Cara, eu estou fabricando um brinco de franja, eu já vou polir essa chapa, deixar ela 100% polida. Porque lá na galvânica o cara não vai precisar de aplicar muito cobre para abrir brilho nessa peça. Por exemplo, eu troquei o meu fornecedor de tarraxa há uns 6 anos atrás por conta disso. Por quê? A tarraxa, o cara me entrega a tarraxa parecendo um espelho. Então o que vai acontecer? Eu não preciso me preocupar em abrir brilho em tarraxa de brinco. Eu vou respeitar o material que a peça é feita, na tarraxa eu já sei que eu vou dormir tranquilo. Só que cada vez mais a gente está tendo problemas com esse fato. Por exemplo, ABS. Todo mundo me pergunta, Felipe, vale a pena comprar ABS? Vale, desde que você saiba o que você está vendendo. Eu sempre levo o ABS para o lado do... O que é um ABS? Do para-choque de carro. O ABS o quê? É um plástico metalizado, que passou por um processo de metalização para conduzir energia para poder receber o banho. Então, como é que funciona? Se eu pego um plástico e coloco lá dentro do tanque, não vai pegar banho, porque não passa corrente elétrica. Então, a gente metaliza o ABS. O que eu falo? Essa pulseira, por exemplo, eu vou bater ela aqui, eu vou virar, vai estar arranhada, mas vai estar perfeita. O ABS é igual para-choque de carro. Quando você rala o para-choque de carro na parede, o que vai acontecer? Vai ficar preto por baixo, porque na maioria das vezes o para-choque vem preto de fábrica. Então, se esse arranhão for muito profundo, vai ficar aquela parte preta. E o ABS é a mesma coisa. Geralmente você tem penduricalho de ABS em pulseira.
A pulseira ela é de latão, mas aquele penduricalhozinho é de ABS. E a coisa é que a pessoa mais fica apoiada aqui, O raspando. que vai acontecer? Se tiver um arranhão muito grande naquele ABS, vai ficar preto. E às vezes o cliente vira e vai, Felipe, você consegue rebanhar? Eu não consigo, por quê? Na hora que fica preto, perdeu uma metalização naquela área. Então não vai pegar banho mais. Exato. Entendeu? Então eu falo com a pessoa, desde que você saiba o que você está comprando, e eu acho que você deve vender também de uma maneira transparente para o seu cliente, que você está vendendo aquela peça, qual que é o material daquela peça, você não vai ter problema. Eu falo, tem coisa que às vezes você coloca no risco ali, sabendo e sendo honesto com o seu cliente, né? E sabendo que está no risco, cara, aqui eu sei que tem a chance de dar um problema maior, estou ciente, sei dos riscos que envolve, estou avisando o meu cliente, cara, beleza, vai dormir. O que você não pode né, ficar perdido aí, igual tem muito. E eu falo pra galera Aí, Luiz, aí entra num negócio, cara, que é outra coisa que isso tem em todo o mercado, que assim, aí começam as guerras de preço. Sim. Né? Aí um quer vender mais barato que o outro, um bruto quer fazer. E, obviamente, e na China é assim, se for negociar lá qualquer peça e o cara fala assim, ó, é R$1. Beleza, é R$1. Você fala, não, faz por 80 centavos. O cara fala, beleza, eu faço 80 centavos. Só que eu vou te entregar qualidade de 80 centavos. Isso acontece para tudo. E aí começa essas disputas aí da galera, e aí eu vejo também que aí vai aqui para os donos de marcas de semijoia, você que é empreendedor, cara, não ficar só olhando o preço em si. Porque eu falo, o fornecedor, e eu falo o tempo todo, cara, Galvânica é o teu coração, cara. Você tem que ter um parceiro teu, um parceiro que você sabe que você vai contar, porque tem problema, cara, pode ter problema? Pode ter. Todas um tem. monte de gente que está trabalhando, pode ter um probleminha no processo? Pode. Mas o que você precisa ter é um parceiro. Você ficar ciscando, eu sempre falo isso, cara. Você ficar ciscando, eu fiz aqui, tive um probleminha aqui, né? Eu fui pro outro, já testei, o outro fez a mão de obra mais barata, fica ciscando, cara, você não vai ter parceria, você não vai ter nada com ninguém. E segundo, o bruto. Você vai lá por causa do preço, aí você compra o mais barato, 30 centavos, 40 centavos mais barato, 30%, 20% mais barato, beleza. Você vai lá e compra do mais barato. Aí é o que você falou, aí banha. Depois de banhar, principalmente a galvânica que às vezes não está olhando ali com todos os detalhes, chega, cara. Aí você olha e fala, putz, eu não vou vender isso aqui. Aquela peça toda marcada, só que aí Inês está morta. Aí já banhou, já gastou o ouro, aí fica aquele negócio, né? Não, o bruto fala que é banho, não sei o quê. Fica sempre um jogando pra cima do outro. Fica naquele negócio ali. Mas é o que eu falo pra galera. Eu falo, cara, você tem que olhar muito e você tem que tomar cuidado com o bruto. Ah, Fábio, isso significa que eu preciso então, mas eu moro no Nordeste, tá todo mundo em Limeira, eu preciso ir toda vez em Limeira olhar? Não necessariamente, mas assim, por isso que eu falo, conexão, cara, conhecendo as pessoas, pedindo indicação, né, de pessoas que já estão no mercado, já conhecem. Cara, tem empresas que a gente compra peça, cara, parece que a peça já tá banhada, mas num nível linda, não é? Cara, a peça vem perfeita, até pra vocês, depois dar o banho. Tem cliente que chega lá na empresa e fala, mas isso aqui já tá banhado? Isso aqui já tá, e a peça tá no bruto. E você vê que são empresas, cara, que, pô, tem uma que eu tava conversando agora, antes de vir pra cá, na hora do almoço. Cara, os caras eu sempre compro e eu tava falando pra eles. Falou, eu tô falando aqui pra vocês porque, de verdade, cara, eu quero dar o parabéns pra vocês. Porque o cuidado que vocês têm em mandar as peças com qualidade, cara, polida, perfeito a peça. Eu falo assim, cara, não é todo mundo que tem essa preocupação. Só que não é à toa que os caras estão há 35 anos, sei lá, no mercado, sempre se preocuparam com aquilo. Agora, infelizmente, vem aí muita coisa que vem com, né, essas rebarbas, essas... Você tem que avaliar se você quer ir pro lado da bijuteria ou pro lado da semijoia. Exatamente. Né? Porque tem muitas marcas que eu tô vendo que não vai demorar muito, uma grande fatia do mercado de semijoia vai acabar. Estão trabalhando com o que eu chamo de bijuteria fina, tá? Que é a mercadoria com beleza e imagem baixa, com e muita qualquer gente tipo dando de garantia bruto. eterna. Isso aí nem se fale, né? Mas eu tô vendo que tem muita gente que trabalhava com semijoia que hoje tá migrando o negócio para bijuteria. Porque, e não é só questão de camada de ouro, é o que você comentou. Você olha o tipo de fornecedor de bruto dessa cliente, você fala, gente, mas nem parece ser a mesma cliente. E por que às vezes? Porque tem um amigo que fala, tem tal lugar que fala, que eu não sei o que tem, é o que você comentou. Você está perdendo dinheiro, dá para você ter uma margem maior, mas você acaba perdendo a identidade do seu negócio. É isso. Por exemplo, na loja da minha tia. Cara, lá na cidade dela, onde nasceu a marca dela, pra você ter uma noção, não se fala na cidade que vai comprar semijoia. A pessoa fala, eu vou comprar a marca dela.
Eu vou comprar Virou tal coisa. sinônimo de qualidade. Pra você ter noção, ela vende mais do que Cacau Show e Boticário na épocas comemorativas. Mas por quê? Qualidade. É igual uma... Entendeu? A gente pode citar igual uma Romanel da vida, Sem né? Que dúvida. todo mundo conhece pela qualidade. É isso, mas não tem. Então eu tenho que ir pro lado de qualidade? Gente, você tem que ir avaliar o teu público, avaliar para quem que você vai vender e ver. Não existe... Conheço um monte de gente que tá ganhando rios de dinheiro vendendo produto mais em conta e rios de dinheiro gente que tá vendendo produto caro. Cara, eu tenho clientes meus que estão montando 2 marcas. Eu tenho um cliente meu que tinha uma pra marca de atender. semijoia, tá? Eu tenho um cliente que tem marca de semijoia. Só que existe uma grande parcela da população que comprava bijuteria, aquelas bijuzona mesmo, que você Sim. bate o olho e você sabe que é biju. Sim. E o cara quer usar a mesma peça Só que a sua esposa usa, que a minha esposa usa, que qualquer pessoa está usando. Só que o poder aquisitivo dessa pessoa é baixo. O que o pessoal faz? Compra o mesmo bruto, Só dá uma camada menor, coloca às vezes um verniz cataforético e aquela pessoa consegue vender aquela Tornar peça por aquela um preço peça acessível. e consegue sanar o desejo que o cliente está tendo. E qual o problema disso? Nenhum. Perfeito. Eu tenho um cliente meu que atende comunidade no Rio de Janeiro, cara. Ele só faz feira em comunidade. Falei, Felipe, o meu público é esse. E ele chegou até mim, falou, Felipe, eu não sei o que eu faço, estou desesperado. Falei, o que aconteceu? Eu não estou conseguindo vender minhas peças. Daí comecei a conversar, igual voltando, né? Preocupado com o negócio dele primeiro. Daí na hora que ele comentou comigo, ó, o público que ele atendia, essas coisas todas e tal, eu falei, cara, você quer fazer um teste? Ele falou, quero. Ele banhou um lote de 500 gramas na época fazendo esse teste, entre brinco, essas coisas todas. Hoje é um cliente que banha quase 20 quilos todos os meses. Aí. E você conversa com ele, ele está super satisfeito. Qual que era o erro dele? Querer atender uma expectativa pessoal, porque todo mundo às vezes quer atender um gosto pessoal. Sim, isso. Não, minhas peças tem que ter 10 milésimos, minhas peças tem que brinco tem que ter 7 milésimos. Sem avaliar o seu negócio. Quem que vai comprar? Justamente. Então, o que acontece? Na hora que ele começou a ver que o negócio dele era outro, ele falou, Felipe, eu gostaria de ter uma qualidade melhor. Mas se o meu cliente quer isso, não vejo problema E foi nenhum. o que mudou o jogo do cara. Sem dúvida alguma. Isso aí muda o jogo mesmo. É isso. Eu falo, gente, conheçam o negócio de vocês, cliente de vocês, teste, né? Faz esse teste aí. Ô Luiz, e hoje lá na Reluz, se eu quiser banhar lá, eu chegar lá para banhar, qual que é? Vocês têm mínimo por camada? Como que é? Hoje a Reluz ela é voltada para atacadistas de semijoia. Tá? A Reluz ela formulou o processo dela para atender atacadistas. Então hoje nós temos um mínimo de 1 quilo de mercadoria e nesse mínimo você pode dividir 350 gramas em cada milesimagem e em cada tipo de banho. Tá? Às vezes algum cliente vira para mim e fala assim, Felipe, eu banho em outra galvânica já, só que eu estou querendo testar o seu banho. Você consegue abrir uma exceção para mim? A gente abre uma exceção. Geralmente o que eu falo com o cliente? Me traz somente um tipo de mercadoria, banhe somente 1 milésimo, que aí eu consigo dar a qualidade que você necessita. Porque às vezes tem muita gente que vira e fala assim, eu quero testar essa galvânica, mas me aparece com 300 gramas de peça e quer que eu banhe no ouro, na prata, no rod e ainda com milesimagem diferente. Isso é importante, abre um parênteses aí, explica o porquê pra galera que é importante ter essa quantidade mínima por milesimagem. Vamos lá, voltando à parte de qualidade. Tá? A primeira coisa, o banho, ele é depositado através de corrente elétrica. Quando eu vou montar uma carga, seja numa gancheira ou num rolete, o ideal, tá? Nós estamos falando de ideal, é eu ter o maior possível de quantidade de peças parecidas na mesma carga. Por exemplo, eu vou montar uma gancheira de brinco. Se eu coloco um brinquinho de segundo furo, junto com um brinco de festa, junto com um brinco médio na mesma gancheira, eu vou conseguir aplicar a camada? Eu vou pedir o retificador vai aplicar. Só que a distribuição dessa camada vai ser uniforme? Não. Por quê? Porque a área da peça ela é muito diferente. O que corre o risco? Vamos supor que eu peço para aplicar 3 milésimos. Corre o risco de uma peça ficar com 2, de uma ficar com 4, de uma ficar com 5, por conta da área ser muito diferente. Perfeito. Então, a gente pede essa quantidade, primeiro, para me conseguir atender você. Porque lá na Reluz a gente banha um cliente por vez. A gente não gosta de misturar cliente com cliente. Então, se você me leva, por exemplo, 100 gramas de peça e você me pede para mim banhar um brinco com 10 milésimos, eu não vou conseguir te atender. Por quê? Porque eu não tenho nenhum cliente hoje que banha brinco com 10 milésimos. Então, às vezes, você leva uma mercadoria que eu não tenho... E se parar para fazer pro cara, você vai estar Não, às vezes eu nem consigo. Às vezes eu nem consigo fazer. Porque se eu coloco, por exemplo, uma peça numa gancheira, a chance de eu estragar essa peça é muito grande. Porque a corrente que vai passar para aquela peça é muito alta.
Então a gente tem que fazer essa distribuição corretamente. Lógico, hoje você tem equipamentos com tecnologias avançadas. Você tem retificador, por exemplo, pulsantes, que ele iguala a corrente no tanque. Então a distribuição de camada tende a ser mais uniforme do que tinha antigamente. Mas eu também tenho que obedecer algumas coisas, porque senão a tendência é que essa qualidade não seja 100%. Perfeito. E quando eu falo qualidade, não é só qualidade do banho. É qualidade de acabamento. É qualidade em relação a prazo de entrega. Porque se você deixa pouca mercadoria numa camada que às vezes nos próximos 10 dias eu não tenho, eu não vou conseguir nem te dar um prazo de entrega quando eu vou te entregar essas peças. Porque eu vou ter primeiro esperar chegar um cliente que com a mesma milesimagem sua e com a mercadoria parecida com a sua. E aí vai estar na roleta. Você entendeu? Então, dá para fazer? Dá. É o que a gente formula no negócio Reluz? Não. Lá na Reluz a gente tem esse mínimo de 1 quilo de mercadoria e 350 em cada milésimo e em cada tipo de mercadoria. Ou somando tudo tem que ter pelo menos 1 quilo. Perfeito. Tá? Lá na outra galvânica, que é a Vitalícia, a gente consegue abrir uma exceção para 500 gramas. Mas eu também tenho que ter pelo menos 200 gramas em cada milesimagem. Perfeito. Menos do que isso já começa a comprometer a qualidade do processo. Eu acho que isso é importante até falar, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu tive problema em alguma peça específica, ou eu mandei fazer análise de uma peça, né? E não tinha aquela camada que a galvânica havia me prometido. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa falar. Que, na minha opinião, é o seguinte. Primeiro, se você tiver com um fornecedor, com uma galvânica, que todo lote você vai ter que ficar mandando para análise, bicho, tem alguma coisa de errada aí, na minha opinião. Sem dúvida alguma. Porque você não tem confiança no cara. Sem dúvida. Se você não tem confiança no cara, bicho, arruma alguém que você tem confiança. Primeira coisa é o que eu falo para a pessoa. Segundo, você tem que dormir de olho fechado. Eu quis fazer uma análise e aí vem um erro muito... Que aí às vezes eu não sei de onde surgem essas conversas aí. Não, que você tem que fazer análise e testar. Tudo bem, você pode fazer análise. Só que, se você fizer análise de uma única peça, não é, Luiz? Não vai interferir. Acho que isso é legal Sem dúvida. De falar para o pessoal. Porque se essa peça estiver no canto, por exemplo, da gancheira ou no meio, isso não vai interferir? O que eu sempre falo com todos os clientes. Você pode fazer análise quando você necessitar. O que eu vejo muito? Quando que, na minha concepção, vale a pena você fazer uma análise? Eu entrei no mercado de semijoia, tive uma explicação da galvânica. Geralmente eu segui aquela linha e comecei a ter problema muito grande. E muito rápido. Se acende um alerta. Eu sempre falo com o pessoal, vai acender um alerta. Tá? Você tem que investigar. Aí vai tipo de bruto que você comprou, se aquela mercadoria já era banhada ou não antes. Tem todos esses fatores. Mas quando se trata de análise, eu sempre falo com o pessoal, qual que é o ideal? Você mandar 3 peças do mesmo modelo e do mesmo lote. Tá? Por quê? Vamos lá. Essa pulseira que eu estou usando. O banho, às vezes, não é depositado por igual na peça inteira. Tá? O que acontece muito, às vezes? Laboratórios que aceitam uma peça só para fazer análise... Primeiro já... ele corta essa peça em 3 pedaços. Só isso você já matou a análise da peça. Tá? Segundo, o banho ele é feito através de corrente elétrica. Vamos falar em gancheira, por exemplo, brinco. Às vezes o pino daquele brinco que você pegou tem algo que está atrapalhando passar corrente naquele brinco. Às vezes você banhou um lote lá de 10 quilos de mercadoria e você pegou justamente um brinco que às vezes o pino da gancheira estava um pouco mais velho ou não estava da maneira correta, ou tem um excesso de cola ou um excesso de cera naquela peça, por exemplo, e não teve a condução necessária para aplicar a quantidade de mercadoria correta. Às vezes você vai ter uma análise que não vai representar o seu lote como um todo. Então eu sempre falo com o pessoal, vai fazer análise sem problema algum. Pegue 3 peças do mesmo modelo e do mesmo lote e faça essa análise. E é muito interessante ser explicado, porque isso aí geralmente o pessoal não explica, tá? Quando você faz a análise, existe 2 maneiras de você receber essa análise. Em ouro 18 ou em ouro 1000. Galvânicas aplicam ouro 18 na maior quantidade da peça. Você tem 3 processos de ouro se você banhar camada de ouro acima de 1 milésimo. Você tem pré-ouro, que aplica ouro 24. Você tem foliação, que vai aplicar a maior quantidade de ouro na peça, que geralmente é ouro 18. E você tem a cor final, que vai padronizar a tonalidade da sua mercadoria, aplicando ouro 22. Se você pega uma peça de 10 milésimos e você tem um resultado em ouro 1000, você nunca vai receber 10 milésimos.
Então, isso também é muito interessante ser explicado, porque às vezes a pessoa se assusta. Nossa, eu dei 10 milésimos na peça, mas o resultado deu 7, 7,5. Peraí, se esse resultado foi em ouro 1000, tá certo. Porque de ouro 18 para ouro 24 são 25% de diferença. Então, é muito interessante também você avaliar qual que é o retorno que você teve. Se foi em ouro 18, se foi em ouro 1000, para você ter mais ou menos uma base de comparação. Entendeu? Isso aí também é muito interessante. Show de bola. Que aula, hein, senhores? Que aula aqui. Ó, aproveitar aqui para dizer para você se inscrever no nosso evento presencial que vai rolar dia 8, 9 e 10 de novembro. Conexão Semijoia Experience. Vão ser 3 dias presencialmente aqui em Limeira. Luiz vai estar lá. Com Luiz, certeza. eu vou cobrar. Você vai estar lá. Então, o objetivo desse evento é realmente a gente conectar cada vez mais, que eu acho que é muito importante, Luiz, falando de tudo que a gente está entregando aqui, que eu quero fazer cada vez mais aqui com esse próprio podcast, entender o lado que eu falo fornecedor e o cliente, né? O cliente, os nossos alunos, pessoas que acompanham aqui o nosso canal, que tem uma marca de semijoias, o quanto é importante essa conexão com o não fornecedor, que eu quero abolir essa palavra, mas o parceiro dele. Sim. Né? E quanto mais a experiência, né? Por exemplo, poxa, uma experiência que você tem ali no banho, no dia a dia, um fabricante de bruto tem no dia a dia, uma outra pessoa especializada em venda, enfim. Eu acho que cada um tem que ocupar o seu quadrado dentro do mercado e a gente tem que se conectar com as pessoas certas. Porque a gente conectando com a pessoa certa, poxa, eu tenho um fornecedor parceiro nisso daqui. Esse cara vai me ajudar orientando nesta área. Esse me ajuda orientando nesta área. Cara, isso aí encurta muito caminho. Encurta muitos erros. Né? Eu falo, quando você começou lá com a tua mãe, quando tua mãe começou, tua tia lá atrás, eu quando eu comecei lá atrás. Cara, a gente não tinha essa facilidade dessa informação. Sim. Né? Tivemos que apanhar muito. Com certeza. Testar a coisa, não sabia, não entendia, errava. Hoje você consegue diminuir a tua curva de aprendizado bem, né, de maneira exponencial, aprendendo com, né, por exemplo, isso daqui, cara. Com quem tá lá, por exemplo, o Luiz tá lá no dia a dia, fazendo o processo, banha para mais de 1000 clientes ali. Cara, quem que sabe mais, né, sobre isso daí, sobre o que tá rolando no Brasil inteiro do que você. Então... E eu acho que existe uma coisa que todo mundo tem que ter, que é humildade, né, Fábio? Eu acho que ninguém perde por ser humilde. Ninguém vai conseguir saber todos os assuntos sobre todas as coisas. Perfeito. Né? Eu acho que cada um... O que eu sempre falo com as meninas lá da empresa é o seguinte: você tendo pessoas certas nas posições certas e com uma pessoa para gerenciar aquilo ali, a tendência é que esse processo flua de uma maneira correta. Hoje o maior desafio nosso é justamente pessoas. Sim. Eu acho que de qualquer empresa, hoje o maior desafio é pessoas. Você formar um time, você ter as pessoas certas nos lugares certos. Por exemplo, a maior dificuldade que eu tive foi de delegar o financeiro da Reluz. Até 8 anos de empresa, eu tomava conta de marketing, departamento pessoal, RH, vendas e financeiro. Se eu tomar conta minha esposa quase me matava. Minha esposa quase me matava. Por exemplo, ela tá lá na outra Galvânica agora, cuidando justamente da parte financeira. O que é mais interessante, com 2 dias que ela tava, ela falou: queria te pedir desculpa todas as vezes que eu briguei com você. Porque agora eu tô sentindo na pele o que é. E essa conexão, ela é muito importante, né, Fábio? Porque um negócio de semijoia, por exemplo, ou qualquer outro negócio, não adianta nada você ter um parceiro excelente em bruto, um parceiro excelente em galvânica, você ter um excelente vendedor se você não souber administrar aquele negócio. Exato. Então, você fazer conexões com pessoas de finanças, fazer conexão com pessoas de gestão, fazer conexões com pessoas de software, de marketing e todas as áreas, cada vez mais você vai ter as pessoas certas nos lugares certos e você vai, às vezes, se preocupar em fazer exatamente o que você é bom. Entendeu? Por exemplo, recentemente eu me tornei CEO da Reluz. Eu falo que eu sou bom na parte de vendas. Foi o que eu fiz a minha vida inteira, praticamente. Só que a empresa precisou que eu ficasse um pouco mais lá dentro para reformular o nosso processo de produção e aumentar a qualidade do processo. Então, esse ano, eu estou muito mais dentro da Reluz do que externamente na Reluz. Mas você não é CEO, você está CEO. É aonde eu sou bom?
Não, mas o negócio necessita que nesse momento eu invista a maior parte da minha energia para que esse resultado aconteça. Recentemente a gente mudou para uma nova planta. Antes eu tinha 35 colaboradores, hoje eu tenho 60, já vai para 70. Então você fazer a gestão disso tudo é muito complicado. Eu falo que a Reluz, eu brinco com as meninas, que a Reluz tem 2 anos. Porque são 10 anos em uma outra planta, em uma outra realidade, e tem 1 ano e meio... É uma outra Reluz. É outra Reluz. É um negócio processo, completamente diferente. Entendeu? Se eu fizer coisas que eu fazia há 5, 10 anos atrás, não vão dar resultado hoje naquele negócio. E é muito interessante as pessoas entenderem isso também. Esse em processo, que fase está o seu negócio. Isso, vai ter uma fase que você vai ficar ali full time, se debruçar mesmo sobre o negócio. Isso aí. Vão ter fases que você vai ter que colocar as pessoas. E para mim o mais difícil foi delegar o financeiro da empresa. Mas é o que eu falo pra galera, isso daí tem que entender, cara. A empresa é uma criança. A criança, ela não sai já saindo correndo, né? Então ela vai, aprende a engatinhar, depois anda. E cada fase você vai ser mais útil em alguma posição. Sim. Eu falo no começo, por isso que eu falo pra galera, por exemplo, eu vou começar, putz, eu tenho dinheiro, não sei o que, eu já quero sair investindo em tudo. Cara, legal. Mas começa o teu foco, principalmente no início, cara, tem que botar grana pra dentro. Você tem que vender. Porque aí eu vejo as pessoas se preocupando muito em coisas, sabe? Tipo assim, supérfluas, em querer entender. Cara, delega, tenha bons parceiros. Cara, que eu sei que se eu deixar na Galvani, deixar lá na Reluz, deixar em tal lugar, eu sei que o cara é parceiro, é de confiança, eu posso ficar tranquilo. Com isso, eu não vou precisar ficar me preocupando. A tua energia, principalmente no começo, até uma boa fase do negócio, cara, é venda. Porque eu falo, qualquer problema, ou pelo menos a grande maioria deles, é resolvido com mais venda. Sem dúvida. Você vendendo mais, você tem mais dinheiro, óbvio, vendendo com preço certo, vendendo, não fazendo merda por aí, né? Mas você vendendo bem, cara, tendo dinheiro, o teu negócio vai crescer. Aí você consegue ter mais poder para contratar as pessoas certas, pessoas melhores, enfim. Então, cada fase é um lugar que você vai focar. E principalmente no início, eu sempre falo pra galera, cara, 80% do teu tempo esteja focado ou focada aí em venda. Porque é a venda, o resultado, o dinheiro que vai trazer. Não tenta ter o negócio perfeito do início, porque não vai ter, né, Luiz? Igual você falou, começou banhando ali pra minha tia, não sei o quê, foi com X funcionário, depois 10, depois 60. É outra empresa, é outro processo e a gente vai melhorando conforme você vai andando. Então, faça primeiro, fique bom depois, né? Começa a caminhar. O feito é melhor do que o perfeito, né? Mas aí eu sempre falo. Sem dúvida alguma. E eu tinha muita preocupação, cara, que eu acho que o pequeno e o médio empreendedor, às vezes, na minha cabeça, eu queria que tudo saísse perfeito. Quando dava um problema na mercadoria de um cliente, seja um prazo de entrega, seja algum outro fator, eu ficava possesso. Eu ficava, cara, onde foi que nós erramos? Às vezes você trabalha até 10 horas da noite, às vezes você chega no outro dia, você recebe uma mensagem, alguma coisa assim, você fica meio desanimador, né? Hoje, como eu avalio, tá? Primeiro teve um podcast que eu assisti, onde o cara falou, gente, o grande problema é as pessoas focarem em problema. Pega a Apple. A Apple foi a primeira empresa no mundo que bateu um valuation de $1 trilhão. Entra no Reclame Aqui e olha a quantidade de reclamação que tem na Apple. Você sabe qual que é a diferença? Pro pequeno e médio, é que ele focou no que deu certo. Exato. Problemas vão acontecer. Hoje lá eu falo muito com as meninas. Gente, a gente tem que avaliar, eu falo com o meu time de gerência, é o seguinte. Aconteceu algum problema, a primeira coisa, resolve. O cliente não tem culpa nenhuma. Então a primeira coisa a gente tem que resolver. De uma maneira com que esse cliente sinta o mínimo possível. Porque o erro foi nosso. Segundo, avalia se é processo ou se é pessoas. Se é processo, seja um processo que não deu certo ou a falta de um processo, nós temos que criar um processo para que esse erro não aconteça novamente. E se é pessoas, a gente tem que fazer a gestão, treinamento, explicar porque às vezes, Fábio, eu falo muito, o óbvio tem que ser dito. Sim. O que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Perfeito. E às vezes a gente que desenha os processos, essas coisas, a gente fala, nossa, mas é tão simples você pegar, conferir uma foto, aonde foi. Às vezes aquela pessoa não entendeu como que faz aquele processo. Às vezes você contratou ela numa correria de final de ano, você não deu a atenção que deveria dar, e às vezes você fala assim, nossa, mas por que fulano está fazendo isso? Na hora que você para conversar, você vira e fala assim, mas eu nunca fui treinado. Mas eu nem sabia que isso acontecia. Perfeito. Então o óbvio tem que ser dito. E lá na empresa,
Graças a Deus a gente está com uma equipe muito bacana. Você viu lá, a gente tem uma sala de treinamento. Muito Toda legal. segunda-feira tem uma reunião entre as líderes dos setores, eles fazem um alinhamento, fazem dinâmica e tem que ser constante, porque hoje a maior dificuldade é a gestão de pessoas. Com certeza. Hoje a maior dificuldade, lá você viu, é muita gente. Não, se não tiver, tá lascado. Eu falo que a Reluz ela é uma empresa tão próspera que agora nós estamos na fase de gravidez lá. Nós estamos com 5 grávidas. Ah, é? E o que é mais interessante, cara, que às vezes as pessoas viram, teve uma esses dias que falou, o dia que ela ficou sabendo, ela veio conversar comigo, né? Aí eu dei ela os parabéns, essas coisas. Ela falou, filho, você não vai ficar bravo comigo? Eu falei, por que eu vou ficar bravo? Eu não falo que a Reluz ela é um agente de transformação de vidas. Se eu achar... Você está realizando o seu sonho. Se você fizer o seu papel, se você não deixar com que isso interfira, eu não tenho porquê, eu tenho que te dar os parabéns. Perfeito. Eu falo que uma empresa, quando ela é transformadora, ela transforma até essa área, né? Eu falo que a Reluz é tão próspera que está prosperando até nas vidas transformadas, literalmente, né? É isso. E é muito bacana, cara. Maravilha! Luiz, cara, queria, eu for ver aqui, a gente já, se deixar aqui, a gente ia ficar como igual Fica aquele até amanhã, dia, né? Igual aquele dia, cheguei lá pra gente conversar, ficamos a manhã inteira conversando, e se deixar a gente fica aqui até altas horas, mas nosso horário chegou ao fim aqui. Queria te agradecer, cara, demais por você ter topado vir aqui, por você contribuir e poder aí realmente não esconder nada e falar o que você sabe aqui pra galera, porque eu acho que essas informações, quanto mais informação a gente levar de valor pro mercado, e não só essas coisas mirabolantes, né? Essas coisas, mostrar só o lado fácil. Que sim, igual você falou, tem um lado excelente desse mercado, margem de lucro, é um produto que vende, enfim, tem. Só que, lógico, tem os desafios, cara. Se não tiver desafio, você desconfia, né? Eu sempre falo, se tiver tudo muito perfeitinho, alguma coisa não tá certa ali. E como que a gente resolve isso? Cara, com mais informação, conectando cada vez com mais pessoas profissionais, pessoas sérias, assim como você. Então, quero te agradecer aqui. E, pessoal que quer entrar em contato com a Reluz, qual que é o Instagram, teu Instagram? Fala aí. O nosso Instagram lá é @reluzgalvanica, tá? Lá no nosso Instagram existe um quadro chamado Reluz Explica, onde toda quinta-feira sobe um vídeo, ou meu ou do meu sócio, falando sobre esse mercado de semijoia. Legal. Então tem bastante conteúdo, tem mais de 100 vídeos lá. A gente tem também um canal no YouTube, que também é Reluz Galvânica. Nosso site é reluzgalvanica.com.br. Lá no site tem um tour virtual, onde você consegue ver toda a nossa estrutura, tem vídeos explicativos de cada setor. No Instagram, no link da bio, tem lá o nosso WhatsApp do comercial, e o meu Instagram pessoal é Luiz Reluz. Quem precisar de informação, quem quiser saber mais sobre esse mercado de semijoia, vai ser um prazer poder ajudar o pessoal. Show de bola, Luiz, cara, brigadão. Eu que agradeço. Valeu, e conto com você, você que ainda não sabe, não está sabendo ainda sobre o nosso Conexão Semijoia Experience. Quero te falar mais uma vez, de 8, 9 e 10 de novembro, vai ser aqui em Limeira, no Espaço Zahara, do lado do Hotel Zahara ali, Espaço Zarzuela, né? Zarzuela. Do lado do Hotel Zahara ali. Vão ser 3 dias com os maiores nomes desse mercado. Nós vamos ter palestra de tudo que você imaginar, de influencer, gestão financeira, sobre produto, enfim. E é a hora de você conectar também com diversos fornecedores, direto com os donos das grandes empresas aqui do mercado. Então, vou deixar o link aqui também. Todas as informações aqui, dados aqui sobre a Reluz. Você quer conhecer o trabalho deles, seguir eles na rede social aí, também vamos deixar aqui embaixo. Certo, doutor? Certo. Fechou. Mandar um abraço para todos os colaboradores da Reluz e da Vitalícia também. E sem eles, esse sonho Reluz, essa transformação de vidas não seria possível. E também para todos os nossos clientes e parceiros. Maravilha. Obrigado. Um grande abraço. Tchau. Valeu.